Um dos maiores acidentes com o isótopo Césio-137 teve início no dia 13 de setembro de 1987 em Goiânia, Goiás. O desastre fez centenas de vítimas, todas contaminadas por meio de radiações emitidas por uma única cápsula que continha o Césio-137. Quem foram os responsáveis por esse terrível acidente e como tudo isso começou? Nesse vídeo, irei falar sobre um dos maiores desastres radiológicos da história. Eu me chamo Bruno e sejam bem-vindos ao meu canal Mente Interativa. A história começa em 1985, quando o Instituto de Tratamento de Câncer desativa sua unidade de Goiânia. Quase todos os equipamentos foram levados, mas uma máquina de teleterapia, uma espécie de radioterapia, é deixada para trás, o que seria o início do desastre. O aparelho usava cloreto de césio em pó como fonte de energia. 2 anos depois, em setembro de 1987, o aparelho chama a atenção de 2 catadores de lixo que estavam passando por ali. O instinto curioso e a falta de informações foram que deram ao início ao ocorrido. Ao vasculhar as antigas instalações do Instituto Goiano de Radioterapia, se depararam com um aparelho de radioterapia abandonado e tiveram a infeliz ideia de remover a máquina com a ajuda de um carrinho de mão. Eles levaram o equipamento até a casa de um deles, com o intuito de vender as peças. Após retirarem as peças de seu interesse, o que levou cerca de 2 dias, venderam o que restou ao proprietário de um ferro velho. E nesses mesmos 2 dias começaram a sentir os primeiros sintomas, que foram náuseas, vômitos, tonturas e diarreia. O dono do ferro velho era Devair Alves Ferreira, que ao desmontar a máquina expôs ao ambiente 19 gramas de cloreto de Césio-137, um pó branco parecido com sal de cozinha, que no escuro brilha com uma coloração azul. Encantado com o brilho azul emitido pela substância, resolveu exibir o achado a seus familiares, amigos e também parte da vizinhança. Todos ficaram admirados, parecia estar diante de algo sobrenatural, e alguns até levaram amostras para casa. O irmão do dono do ferro velho visita e leva um pouco da substância também para casa. Durante o jantar, ele mostra para seus filhos e contamina a comida sobre a mesa. Sem perceber, sua filha de 7 anos ingere pão com um pouco do pó. Todas as pessoas que chegam perto da substância têm os mesmos sintomas de indisposição, mas ninguém suspeita da causa. Mas Leide das Neves Ferreira, a menina de 7 anos, será a primeira vítima do Césio-137. Um grande número de pessoas procurou hospitais e farmácias, reclamando dos mesmos sintomas. Como ninguém imaginava o que estava ocorrendo, os doentes foram medicados como portadores de uma doença contagiosa. Dias se passaram, até que foi descoberta a possibilidade de se tratar de um sintoma de uma síndrome aguda de radiação. 2 semanas depois, a esposa do dono do ferro velho percebe que todas as pessoas expostas ao pó brilhante ficavam doentes. Intrigada, leva a cápsula para a vigilância sanitária, que imediatamente identifica a substância como radioativa. A mulher que ajudou a desvendar o mistério é a segunda vítima fatal. Os médicos que receberam o equipamento solicitaram a presença de um físico nuclear para avaliar o acidente. Foi então que o físico Walter Mendes de Goiânia constatou que havia índices de radiação na Rua 57 do setor aeroporto. Diante de tais evidências e do perigo que elas representavam, ele acionou imediatamente a Comissão Nacional Nuclear. Daí, em 30 de setembro, técnicos da Comissão Nacional de Energia Nuclear e policiais militares começam a descontaminação da região. Mais de 112 mil pessoas são monitoradas, 129 delas estavam gravemente contaminadas e 6 mil toneladas de material contaminado vão para um depósito especial. Oficialmente, 4 pessoas morreram devido à exposição à radiação, mas, de acordo com a Associação de Vítimas do Césio-137, o número de vítimas é bem maior e chega a 80.
A primeira medida tomada foi separar todas as roupas das pessoas expostas ao material radioativo e lavar com água e sabão para descontaminação externa. Após esse procedimento, as pessoas tomaram um quelente denominado de azul da Prússia. Tal substância elimina os efeitos da radiação, fazendo com que as partículas de césio saiam do organismo pela urina e fezes, mas não foi o suficiente para evitar que alguns pacientes viessem a óbito. Entre as vítimas fatais, podemos citar a menina Leide das Neves, seu pai Ivo, Devair, o dono do ferro velho, e sua esposa, a quem descobriu a causa da contaminação, Maria Gabriela, e 2 funcionários do ferro velho. O trabalho de descontaminação dos locais atingidos não foi fácil. A retirada de todo o material contaminado com césio rendeu cerca de 6.000 toneladas de lixo, roupas, utensílios, materiais de construção e etc. Tal lixo radioativo encontra-se confinado em 1.200 caixas, 2.900 tambores e 14 contêineres, revestidos com concreto e aço, em um depósito construído na cidade de Abadia de Goiás, onde deve ficar por aproximadamente 600 anos. No ano de 1996, a Justiça julgou e condenou por homicídio culposo 3 sócios e funcionários do antigo Instituto Goiano de Radioterapia a 3 anos e 2 meses de prisão, mas que foi substituída por prestação de serviços. Minha opinião sincera a respeito desse ocorrido é que talvez não tenha sido intenção dos funcionários ter deixado uma cápsula desse material perigoso naquele local, mas talvez a falta de atenção, descuido tenha ocorrido nessa situação. De toda forma, um erro dessa magnitude é algo que não pode se repetir, tendo em mente o césio, esse material tão perigoso e radioativo. Talvez se não tivesse sido aqueles catadores, poderia ter sido crianças, e aí a consequência teria sido maior. Então esperamos que isso não vá se repetir novamente. Quero agradecer a todos, espero que tenham gostado desse vídeo. Conto muito com sua ajuda, que vocês deixem seu like e também sua inscrição para esse canal poder crescer. Agradeço de coração a todos novamente, tenham uma boa noite e até a próxima.